Padre, em nome de Jesus, uma vez mais nós outros exponemos nosso coração delante do Senhor. Padre, o tema que vamos a compartilhar hoje é um tema sencillo, pero que nós outros sempre complicamos, porque nós outros não queremos crer em tu palavra, queremos crer aquilo que queremos crer. Pero que vengamos em nome de Jesus sermos transformados, conforme tu palavra que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Manifiesta em nós, ó Padre, o entendimento da palavra que é viva e eficaz, do evangelho puro e simples do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Buenos dias, hermanos, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos começar aqui uma maratona, creio que será entre 14, 15, 16 domingos, mais ou menos, que vamos a estar aí hablando da epístola del apóstolo Pablo a los Gálatas. Hermanos, porque eu quero compartilhar com os irmãos o tema sobre los Gálatas. La carta que Pablo ha escrito a los Gálatas. Porque, como nós outros miramos aí fora hoje, vemos um montão de situações, circunstâncias, e até mesmo em nosso meio, em nós outros, algo que vai encontra o evangelho de Cristo. Nosotros, oh Deus, nosotros muitas vezes escutamos, oímos, leemos, vemos, assistimos e hablamos de um evangelho que em realidade não é o evangelho. De algo que pensamos que é uma boa notícia, mas em realidade não é boa notícia. O que quero dizer com os irmãos é algo que vai mais allá daquilo que nós outros já sabemos, mas não queremos fazer. E Gálatas, a carta que Pablo escreve a los Gálatas, é muito esclarecedora para nós. Porque prestemos atenção, nós temos uma forma de interpretar o evangelho da seguinte maneira: Cristo morreu por nós em la cruz do Calvário, correto? Que bem. Pero para que eu pueda ser salvado, eu tenho que fazer o quê? Pagar um preço. Eu tenho que pagar um preço para ser salvado. Eu tenho que ayunar. Eu tenho que diezmar. Eu tenho que ofrendar. Eu tenho que fazer campanhas de quebras de maldição. Porque o que Cristo ha hecho na cruz sirve. Não. Eu tenho que fazer ofrenda de las primícias. Já está chegando ao final do ano. Al final, prepare tu sobre para as ofrendas del final del año, para que el año que viene seamos aún más bendecidos. São essas coisas que não são evangelho.
O Evangelho é uma notícia que chega hasta nosotros e nos libera. Exemplo, em el tiempo de las guerras antiguas, venía un arauto en medio a su pueblo y decía: prestemos atención, mujeres, niños, prepárense porque hemos perdido la batalla e agora vosotros serão escravos de los que nos venceram. Esse evangelho é boa nova, porque o evangelho quer dizer boa notícia. Pero la buena noticia es, el evangelio es, el evangelista es aquel que llega, mujeres y niños, una noticia de nosotros para vosotros, quedais tranquilos, fuimos à guerra, hemos ganado la batalla, somos livres. Essa é uma boa notícia, sim ou não? Trayendo para nossos dias, eu tenho uma deuda em la hacienda, uma deuda aí de 1 milhão de euros, quase impagável por nossas circunstâncias. Pero chega alguém, nosso ministro de Economia de nosso país, chega em mim e diz: mira, eu tenho uma boa notícia para ti. Podemos resolucionar tu tema, pero vamos aplazá-la. Ha resolucionado meu problema? Ha pagado minha deuda? Eu vou ter que pagar. Pero é assim que nós outros hacemos com a cruz de Cristo, com a sangre de Cristo derramada sobre nós outros. Assim que os Gálatas viviam. Pero, se esse ministro da Economia chegar hacia mim e disser: está sanado sua deuda, não te preocupe, está pagada, tu não debes nada, está limpo com a hacienda. Isto seria uma boa nova. Isto seria uma boa notícia. Então, se vamos a nos introduzir em la epístola del apóstolo Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 1 ao 9. Diz assim: Pablo, o que me encanta é que Pablo empieza se apresentando. Pablo empieza apresentando. Já leram as cartas de Pablo? Há uma grande apresentação, não? Extensa. Pablo, apóstolo, saluda não sei quem, saluda Epáfras aí não sei quem, saludo e amo, alá. Pero a Gálatas, lo máximo que dá são 3 ou 4 versos, ou 5 como muito, 5 versículos, só os 5 versos para a apresentação. E depois já, eu creio que ele está indignado com algo, como nós outros. Vamos a ver. Pablo, apóstolo, não por investidura nem mediação humana, sino por Jesucristo e por Deus Padre, que lo levantou de entre los muertos. E todos os hermanos que estão comigo a las iglesias de Galácia. Que Deus nuestro Padre e el Senhor Jesucristo lhes concedam graça e paz. Jesucristo deu sua vida por nossos pecados,
para resgatar-nos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora empezamos. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos indivíduos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar, Dios mío, casi hablo en línguas ahora, tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicar acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición, que sea anátema. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caigan bajo maldición. Irmãos, o que estamos escutando aí fora? Ou o que estamos predicando aqui dentro? Melhor aún, o que estamos vivendo? Estamos em realidade vivendo o Evangelho, tendo o entendimento que Cristo murió en la cruz e ha pagado el precio por mis pecados e agora eu sou esclavo de Ele? Ou eu tenho que pagar um preço por la bendição? Ou eu tenho que orar e ser ¿Qué tengo que hacer para recibir la bendición de Cristo? ¿Qué tengo que hacer para ser próspero? ¿Qué tengo que hacer para ser sanado? ¿Qué tengo que hacer para ser curado? ¿Qué tengo que hacer para ser transformado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la fórmula que tengo que tener para tocar el corazón de Dios? ¿Será ayuno? ¿Será hacer una campaña de oración y ayuno, escribir un libro y vender a la iglesia? ¿Será subir la escalaría de rodillas? ¿O caminar miles de kilómetros a pie para pagar una promesa? ¿O hacer una procesión? ¿Cómo llama? Hacer una caminata evangelística para Cristo. ¿Cómo llama esa caminata que tiene? Esa marcha para Cristo. E Cristo lá necessita de marcha. Necessita que vivamos o Evangelho. Que Evangelho é esse que estamos predicando? Prestemos atenção. Se alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica acerca de unas buenas noticias distintas a que le hemos predicado. ¿Qué ha predicado Pablo, Pedro, Tiago, Juan? ¿Qué ha predicado Cristo? ¿Quer ser mi testigo? Negue-se a sí mismo, toma su cruz y sígame. ¿Para dónde? Hacia a cruz. Nosotros não estamos aqui para ser prósperos. Nosotros não estamos aqui para enriquecer-nos. Nosotros não estamos aqui para ser bendecidos.
Já fomos bendecidos em Cristo. O enriquecimento é consequência de seu bom trabalho, de sua negociação. Porque bendecidos nós outros já somos. Prestemos atenção quando estão reunidos um cego, um surdo, um paralítico e um pobre. Prestemos atenção. Cristo chega ao cego e pergunta: que queres que haga contigo? Que eu vea. E que hace Cristo? Lo sana. E ele passa a ver. Chega al mudo e surdo. Que queres que te haga? E ele oye e começa a falar. Eu consigo oír. Não habla, né? Porque surdo não sabe. Pero aprende a escuchar, a oír sonidos e a hablar. E chega ao paralítico. Que queres que te haga? Eu não consigo mover-me. Ponga sobre tus pés. Levanta-te e anda. Não é? Pedro não ha dicho isso a um que estava em camilla aí. Esse é o Evangelho. A buena notícia. A manifestação de Cristo. Pero o que ele ha dicho ao pobre? E o pobre... Cristo curado. El ciego. Al surdo mudo. E a levantar. Eu vou sair daqui, ó. Próspero. Próspero. Ó. Rich. Cristo chega ao pobre. Então, tem alguma enfermidade? Não, senhor, não, enfermidade não. Camina? Sim, sim. É cego? Não, 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 veo bem, muito bem. Qual é o seu problema? Eu sou pobre. Vale, vete aí que já vou a predicar a boa nova a ti. Ao pobre será predicado o Evangelho. Não vai prosperá-lo? Prestemos atenção. Cristo ha venido para nos resgatar de las tinieblas e levar-nos a sua maravilhosa luz, correto? Ele ha venido para sanar enfermos e trazer os mortos à la vida. Por que o pobre está pobre? Ni ideia. Pero ele pode quedar-se milionário ao receber Cristo em sua vida, através do Evangelho, vai sair de seu miserável pensamento de inferioridade. Sou pobre. Como chama, como habla essas pessoas que são assim, vítimas do vitimismo de sua pobreza, e vai começar a actuar através da vida de um rico bendecido que ha tenido a buena nueva a dar uma oportunidade. E quem será este? Nós outros, que vamos levar a boa notícia. Recorda da agência tributária? Nós outros, com nossos recursos, vamos a bendecir o pobre que não tem recursos.
Entende? É isso que Pablo está dizendo aos Gálatas. O evangelho é sensível. Quando a mulher ha derramado o perfume, o bálsamo em Cristo, o que ha hecho Judas? ¡Apa! Não hagas isto, que desperdício! Nós poderíamos correr isso, vendê-lo e dar aos pobres. Que em realidade, para Judas, ele era o pobre. Pero, qual foi a resposta de Cristo? Presta atenção. A los pobres, vosotros os tendrán aí todo rato. O que está dizendo Cristo? Lleva o evangelho a eles. Dê a eles comida, dê a eles oportunidade de crescer, dê a eles recursos para avançar. A los pobres, não a los vitimistas. Não aqueles que se dizem pobres. Los que são pobres de verdade, o primeiro recurso do evangelho que les dan, prosperam. Pero a los vitimistas vivem na miséria por comodidade. Aqueles que são transformados por el evangelho são transformados por completo, não vivem vitimistas de nada e nem de nadie. Pero aqueles que vivem outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, que na verdade não existe outro evangelho, existe anátema, que são predicados aí fora, esses não generam transformação. Esses generam pessoas cautivos a uma mentalidade, um estilo de viver fora do Evangelho, fora de Cristo. Por isso Pablo estava tão indignado aqui. Ao mais que esses outros que estavam aí deturpando o Evangelho, eram judeus que imponiam sobre os galacianos, os galácticos, os de la Galácia, imponiam sobre eles fardos, pesos que não lhe correspondiam, como circuncidar-se, que era lei, e que Pablo não era nadie delante de los apóstolos. Por isso Pablo empieza dizendo que ele não ha sido investido nem mediado por humano nenhum, porque Cristo o chamou para ser apóstolo, sua apresentação. Estes judaizantes queriam imponer fardos nesse pueblo, pero por que foram levados? Porque em realidade não tinha seu coração firmado, seus pés fixados em Cristo. E qual é nossa função? Levar o Evangelho, pero com fundamento em Cristo. Não em nós, nem tampouco aquilo que somos, ou nem tampouco aquilo que temos, em recursos, em bendições ou em promessas, pero em Cristo, em el Evangelho, a boa notícia com a resolução do problema. Recorda Tiago quando disse: mostra-me Santiago.
quando disse, mostra-me tu fé sem tus obras, que eu vou mostrar mis obras por mi fé. Eu tenho fé que vou transformar vidas. Pero como? Se eu não tenho a atitude de evangelizar, levar o alimento, levar a transformação, levar a provisão para as vidas que necessitam serem transformadas. Ah, que eu não tenho. Mesmo? Não tem mesmo? Há gente que nem lo que tienes tu. Tienes. E estão pior que nós, que nem o conhecimento de la buena notícia têm. Nós aún temos pessoas a quem podemos levar, indicar. Isso mesmo não é indicar, indicação. Levar pessoas por indicação. Auxiliá-las em alguma área, em algum trabalho, em alguma coisa. Podemos fazer isto. Levando o evangelho vivo que somos nós. Em realidade, esse é o evangelho que estamos predicando. É isso que Pablo está justificando aqui em sua carta a los Gálatas, que é por fé. Pablo está falando aqui que é por fé, mas Santiago disse que é por obras. E o que te digo? Que é por los dois. Minha fé vai manifestar a obra de Cristo através de minha vida. E minha obra vai manifestar a fé que tenho em Cristo através de minha vida. Fé e obras é quase parecido. Andam mancomunadas uma com a outra. Pero nadie é salvado por las obras. Nadie é salvado pagando o preço, porque Cristo já ha pagado. Não existe, me lembrei de um, não existe, o Padre Quevedo, muito amado. Isso não existe. Não existe um evangelho al qual nós temos que pagar o preço para sermos salvados. Cristo já hecho. Isto é buena nueva. Isto é a buena notícia. Este é o evangelho puro, simples. Isto é o evangelho transformador. Estamos começando hoje a epístola do apóstolo Pablo a los Gálatas. Vamos estar falando desse evangelho sencillo, alimentador, transformador, no restaurador, no impositivo, pero que foi conquistado em la cruz do Calvário por Cristo hacia nosotros, e que em nosotros, por nosotros e através de nosotros, tiene que hacer valer o evangelho. Nosotros só podemos
ser transformados por la renovación de nuestra mentalidad a través del Evangelio puro y simples. La carta de Pablo a los Gálatas es una carta que habla mucho de nosotros, porque nosotros muchas veces dudamos de lo que Cristo ha hecho en la cruz es lo suficiente. Y buscamos fórmulas, medios de agradar a Dios para que Dios derrame sobre nosotros su bendición. No hay precio que pagar. Si oramos es porque queremos comunión, queremos relacionarnos con el Padre. Si ayunamos é porque queremos estar mais sensíveis a escuchar a voz do Padre. Porque os verdadeiros adoradores lo adoram em espírito e em verdade. E se estamos em carne, não adoramos a Cristo. Não adoramos Ele em espírito. Se diezmamos, ofrendamos, ou o nome que queira, ou contribuímos, é porque Ele nos ha dado tudo e sabemos de nossa responsabilidade com o corpo, com o edifício que tem seus custos, tem seus gastos. Assim como em nossa casa pagamos o alquiler, água, luz, telefone, internet, mantimento, hacemos todo o mantenimento, assim também é no edifício onde o corpo se reúne. Então, como somos responsáveis, ofrendamos, diezmamos, contribuímos, como queira chamar. Não porque a lei nos obriga, pero porque mi Padre ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno, que ha dado su hijo, mi hermano, em favor de mim, e ele me ha comprado, ha pagado o preço por mim, e eu me entrego a ele, tudo que ele me pide. Isso é evangelho. Recuerda que em Hechos tinha uma pareja que queria enganar ao Espírito Santo e macumunaram aí, venderam uma propriedade e disseram, mira, vamos a dizer que vendemos por tanto e o outro tanto guardamos. Como se Deus não fosse onipresente, onipotente, onisciente e o Espírito Santo não fosse chuchureiro. Perdão da expressão, para aqueles que são muito religiosos. Mas o Espírito Santo le gusta um cotidiano, sempre está aí falando algo uno del outro. ¿Para quê? Para nosso crescimento. E o Espírito Santo foi lá em Pedro e ha dicho, e o que passou? Ananias, ¿por que ha hecho isto? Tú no has vendido por tanto la propiedad y la propiedad no eres tuya. ¿Por qué ha mentido para el Espíritu Santo? ¿Por qué no ha mentido a hombres, pero ha mentido al Espíritu Santo? Morirás. Baja el interruptor, bajó y puf. Pasado un tiempo, viene Safira, toda dengosa. Olá, Pedro. Safira, uma pergunta. Assim, has vendido por tanto a propriedade? Sim. Mas como nada com Ananias, que acabava de morir. ¿Por que ha hecho isto, Safira? Mira, aí estão chegando a los que enterraram su marido. Agora vão levar-te a ti, porque ha mentido não a mim,
no a los hombres, pero al Espíritu. No necesitava. Agora, vai o interruptor de esa vida. Caiu e expirou. E levaram e enterraram. O que estou dizendo? Há texto que diz assim: tudo é vosso, vós outros sois de Cristo, e Cristo es de Deus. Se tudo é mío, por que eu vou mentir ao Espírito Santo quando Ele me pede algo? Se Ele me pede tudo, eu dou tudo. Se Ele me pede 10%, eu dou 10%. Se Ele me pede 20%, 30%, 40%, 1%, eu dou o que me pede, porque tudo é de Ele, não é mío. Como disse Pablo, aprendi a viver contento. Se com muito, muito, se com pouco, pouco. Tudo puedo em aquele que me fortalece. Puedo viver abastado, também puedo viver sem muitos recursos. Porque meu coração não está em coisas, está em Cristo, está no Evangelho. A pergunta de 1 milhão: onde está tu coração? Em fazer sua vontade ou fazer a vontade daquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que ha evangelizado a ti? Prestemos atenção em Gálatas. San Antônio de Benajever. Como que eu posso dizer? San Antônio de Benajever. Como que seria? San Antônio de Benajeverzense? Como seria? Eu não sei como posso dizer. Valencianos de la comunidade. Vale, perfeito. Somos valencianos. Somos valencianos por la comunidade valenciana. Pero de San Antônio de Benajever, como decíamos el pueblo. Pouco importa, sou de Cristo. Então, mis galacianos de San Antônio de Benajever, e de vosotros que estão aí em YouTube e vão nos escutar, prestemos atenção. Quem te ha evangelizado? Os judaizantes ou Cristo através de algum irmão? Se ha sido Cristo, vivamos o Evangelho puro e simples, sencillo, de obediência. Amém? Padre, em nome de Jesus, que esse Evangelho venga a generar em nós transformação. Que nós venhamos a abrir nossos olhos, nossos ouvidos, a escutar e ver aquilo que o Senhor tem hecho em nossas vidas, para podermos manifestarmos em la vida de los demás. Que o nome de Jesus seja glorificado e que tenhamos paz, que transcende toda mentalidade, a paz que genera transformação de nosso entendimento. Aunque nós não vemos e não entendamos, tenhamos paz. A paz que excede todo entendimento para generar em nós vida em Cristo. E através de nós manifestemos a vida de Cristo. No nome de Jesus, que este dia seja o dia que fomos transformados por tu palavra viva, eficaz e transformadora, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós e esta comunidade
Estamos terminados em nome de Jesus. Tengamos uma semana bendecida bajo la gracia e el favor do Senhor. E quede de ojo, estaremos aí as semanas adiante falando de Gálatas. Amém? Um forte abraço a todos em nome de Jesus.